Também já está gravando. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Hoje nós vamos falar somente de Atos dos Apóstolos. Somente o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Por que somente? Porque é um livro que ele nos dá uma base muito importante para toda a história da igreja, né? A história da igreja que veio no segundo século, depois a igreja medieval, a igreja moderna, a igreja contemporânea. Então, esse livro de Atos é muito importante, porque ele nos dá, assim, realmente muita base para a gente poder ter em mente, né, a teologia que nós temos nos dias atuais, né? Então, Atos dos Apóstolos é um livro importantíssimo. Lembrando que é o único livro histórico do Novo Testamento. Só Atos dos Apóstolos nós podemos dizer que é um livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos 12 livros históricos. No Novo Testamento, só temos Atos dos Apóstolos, né? Então, vamos, primeiramente, orar, agradecer a Deus por esse momento que nós estamos aqui juntos, né? Aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Oremos, então. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Pai amado, eu levo meu pensamento, a minha voz, em oração, te pedindo que o Senhor venha estar no nosso meio durante esse estudo, que tudo que não provém do Senhor fique fora dessa sala virtual, fora das nossas mentes, e só coisas boas o Senhor possa nos conceder nesta aula. Que nós possamos aprender o máximo possível a respeito desse maravilhoso livro de Atos dos Apóstolos, que nada que for falado aqui seja em decorrência de vontade humana, mas sim do teu Espírito. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha abençoar o César, a Ana Paula, abençoe também a pastora Angélica, e abençoe todos que irão participar dessa aula, que ainda irão entrar, que o Senhor venha cada vez mais nos edificar através da tua palavra e do teu estudo. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar somente sobre Atos dos Apóstolos. Como eu já disse anteriormente, é um único livro histórico do Novo Testamento. Deixa eu aqui compartilhar com vocês aqui a apostila. Deixa eu ver se não vai ter muita dificuldade hoje, né? Então, apareceu aí para vocês. Sim, apareceu, pastor. Capítulo 2 aqui, né? Livro histórico. Atos dos Apóstolos. Bom, a importância desse livro, como eu já disse, ela é ímpar, porque dá base, dá a sustentação para a igreja dos dias atuais, no período da modernidade, no período da Idade Média, no período da Idade Antiga, e principalmente a igreja apostólica, a igreja que está ali em Atos Apóstolos, que é conhecida como a igreja primitiva. É um livro histórico, conta a história da formação da igreja, como a igreja iniciou, e esse livro de Atos é interessante que ele encerra no capítulo 28, ou melhor, no capítulo 28,
ele para, assim, de repente. Ele para de repente e não tem o fim. Está se narrando a história ali do apóstolo Paulo, quando ele estava preso lá na cidade de Roma, e de repente o livro para, o livro ele é encerrado. Muitos teólogos entendem que essa questão de o livro de Atos não ter um fim, não ter como todos os outros, né, que tem um início, que tem um meio e tem um fim, ele é diferente. Ele não tem fim, ele para abruptamente a narrativa dele. E muitos teólogos entendem que o segmento, é claro que isso a gente não pode afirmar, mas muitos teólogos entendem que o segmento do livro Atos dos Apóstolos está sendo em prosseguimento até hoje. Cada vez mais está sendo contada a história da igreja até nos dias atuais. Então, a história da igreja, que o Atos é um livro histórico, não encerrou ali no último capítulo. Está sendo contado durante toda a história da igreja. Então, isso é muito interessante e também muito edificante para nós, porque muitas das vezes, mesmo que não há um relato inspirado do Espírito Santo, a gente está fazendo a história. A história está sendo complementada através das ações, das nossas ações e das ações dos nossos antepassados. A história está prosseguindo. E esse livro histórico, ele, segundo alguns teólogos, não terminou ali no capítulo 28, está até nos dias de hoje sendo contado. Eu também comungo com essa opinião, porque eu acho que a história não parou. Temos ali a história da igreja, né, a da igreja primitiva, depois temos a igreja referente aos pais da igreja, depois ali Constantino, ele cessou a perseguição aos cristãos, né, que até então eram muito perseguidos. Ele cessou essa perseguição ali com os cristãos, e depois Teodósio, foi o imperador que veio depois de Constantino, ele ratificou a posição de Constantino e, e foi mais além. Ele decretou que a igreja é o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Isso foi o imperador Constantino. Alguém quer perguntar aí? O pastor, sou eu. Pois não, O César. pastor, os apóstolos se encerrou a era dos apóstolos com a morte do João, ou nós tivemos apóstolos posteriores? Temos apóstolos posteriores? Bom, existe linha teológica, algumas linhas teológicas, que apregou que existe apóstolos, né, até hoje. Na verdade, a palavra apóstolo, ela tipo assim, ela é plantador de igrejas, né? Nesse sentido que eles entendem que eles são plantadores de igrejas, eles criam novas igrejas, e por isso que eles são apóstolos, né? Mas a autoridade apostólica, né, como de Pedro, de Paulo, de João, dos outros apóstolos, eu entendo, e muitos teólogos também entendem, que se encerraram no período da igreja primitiva, com a morte do apóstolo João, e que não há mais apóstolos nos dias atuais. Dessa perspectiva, por quê? Um apóstolo, ele tem que, para ser apóstolo, ele tem que, primeiramente, ter tido contato com o Senhor Jesus Cristo, ter visto o Senhor Jesus Cristo, convivido com ele, né? Essa é o requisito para que a pessoa seja apóstolo. E todos os 12, mais o apóstolo Paulo, eles conviveram com Jesus. Eles tiveram contato íntimo com Jesus. O apóstolo Paulo, ele não conviveu com Jesus quando Jesus estava
vivo, né? Antes da ressurreição de Jesus, Jesus encarnado. Ele não conviveu com Jesus, pelo menos nos relatos bíblicos, né? Mas ele teve um contato com Jesus, com Cristo ressurreto, lá na estrada de Damasco. Então é por isso que foi conferida ao apóstolo Paulo também a autoridade apostólica. Tanto que, para que os livros bíblicos, né, do Novo Testamento tivessem autoridade como canônico, houve a necessidade de ser escrito por um apóstolo ou então por alguém próximo desse apóstolo. Então, é nessas perspectivas que eu vejo, né? Não tem mais, nos dias atuais, apóstolos como havia lá na igreja primitiva. Aquele foram os 12 e aquelas pessoas que... Mas o apóstolo Paulo, ele narra, ele chama Tiago, irmão de Senhor, de apóstolo também. Mas, basicamente, seria os 12 apóstolos, né? E o apóstolo Paulo. Então, o entendimento da maioria dos conservadores, né? Agora, os neopentecostais, né? Que estão a igreja que surgiu aí na década no século passado, a partir dos anos 70, dos anos 80, muitos deles eles se auto-intitulam, né, como apóstolos. Então, é a linha de interpretação deles, né? Mas a maioria dos, dos, dos reformados, né, e também dos pentecostais não entendem que há esse apostolado nos dias atuais. Respondido aí, César? Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Respondido. Deu problema aqui no celular. Está respondido. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A Eliette está querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem algumas pessoas aqui que estão com... Eu vou permitir aqui. Ah, tá. Quando assim, eu vou parar o compartilhamento e compartilhar de novo. Deixa eu ver aqui. Quando eu saio da página aqui para acessar a entrada de alguém, dá esse problema. Então voltou aí, né? Aí, por favor, se alguém tiver com dificuldade para entrar, me manda aqui no grupo, tá? Que eu vou acessando aqui. Então, depois dessa explicação aí a respeito do apostolado, o César pediu aí, vamos falar sobre esse livro, né, propriamente dito, que é o livro históricos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele narra o início da história da igreja. Isso aí fica bem claro para todos nós, né? E também do cristianismo. Já disse aqui anteriormente que no Antigo Testamento tem 12 livros históricos, e no Novo Testamento somente Atos dos Apóstolos, né? O livro é denominado praxeis. A palavra grega para o livro é praxeis, ou seja, Atos. Esse livro, esse nome de Atos, ele não relata bem, por exemplo, Atos dos Apóstolos. Ele não descreve bem, isso aqui foi dado posteriormente, né? O nome de Atos, né?
ele não assim, descreve bem o que realmente foi o livro. Porque, para ser Atos dos Apóstolos, para que esse nome caia bem, Atos dos Apóstolos, teria que narrar a vida de todos os apóstolos. E não é isso que acontece. Narra apenas Pedro e João, ali no início, e depois narra a vida de Paulo, apóstolo Paulo. Então, esses três apóstolos, tanto Pedro, João e Paulo, eles representam a totalidade dos outros. Quase que nada é falado dos outros apóstolos, a não ser esses três, né? Então, houve realmente muitas ações, principalmente de Paulo. Mas se tem um ser sobrenatural, grandioso, Deus, que age no começo ao fim desse livro histórico, é o Espírito Santo. Houve também alguns teólogos que achavam melhor que, ao invés de Atos dos Apóstolos, fosse dado o nome de Atos do Espírito Santo. Porque realmente o Espírito Santo sempre esteve em evidência aqui no livro de Atos. É o tempo todo o Espírito Santo trabalhando, agindo na vida dos homens, o Espírito Santo guiando, o Espírito Santo separando seus trabalhadores, né? Separando aqueles, dando condição de que aquelas pessoas, que aqueles homens pudessem desenvolver o trabalho missionário. O Espírito Santo realmente é o que esteve e que está em evidência nas páginas aqui do livro de Atos dos Apóstolos, né? A autoria é do Lucas. Lucas, todo mundo sabe, né? Ele foi um colaborador do apóstolo Paulo, e ele era um médico, né? Colaborador. Ele escreveu também o Evangelho de Lucas, lembrando que Lucas, ele não era apóstolo, ele não era discípulo de Jesus. Lucas foi o único homem fora do ciclo judaico que escreveu um livro na Bíblia. Ou melhor, ele escreveu 2 livros na Bíblia, né? Na Bíblia. Então, Lucas, ele teve essa proeminência de ser um gentil. Ele era grego e ele escreveu esses livros, né? Esses 2 livros, tanto o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Ele destinou tanto o Evangelho e tanto Atos a um homem chamado Teófilo. Teófilo, provavelmente, muitos entendem que era um grande homem, um homem importante daquela época. Ele escreve esse livro destinado a Teófilo. Isso era muito comum naquela época, pessoas de grande importância receberem escritos de outras, né, para tomar conhecimento de alguma situação, né? Isso era coisa muito normal. E Atos dos Apóstolos tem a passagem que diz, Atos 1:8, o próprio Cristo falando, né? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e serão, falando para os apóstolos, né? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Cristo, quando estava comissionando os apóstolos, veja que ele tinha falado também para os apóstolos que ide por todo mundo e pregar o evangelho, o chamado id, né? Então, Cristo, ele falou com os apóstolos também para ir para Jerusalém, ficar lá no cenáculo, e que ele enviaria o Espírito Santo. Cristo ficou 40 dias aqui na Terra, ressurreto. Ou seja, ele ficou 40 dias na Terra depois de ressuscitado. E quando ele subiu aos céus,
ele falou, antes de subir aos céus, ele falou para eles: se vocês vai vir o Espírito Santo sobre vós, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa é a história de Atos, está baseado nessa palavra, nessa ordem de Jesus. Veja que a narrativa começa com os Pedro, né, recebendo os 120, recebendo o Espírito Santo. Depois, Pedro começa a pregar ali, 3.000 pessoas. Depois, mais 5.000 pessoas se convertem a Jesus, ali em Jerusalém. Depois, eles saem para a região da Judéia. O Filipe, o Filipe, o diácono, ele prega em Samaria. E depois vem o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, e prega aos confins da terra. Veja que Jesus falou e isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Primeiramente, Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria e depois até os confins da terra. E nós somos os confins da terra. A igreja atual, ela faz parte dos confins da terra, porque nós somos gentios. E está se cumprindo o que Jesus disse, até os confins da terra. Essa é a base do livro de Atos. Base essa que o próprio Jesus tinha dito no começo, né? Antes dele ser assunto aos céus, ele falou essa Atos, se não me engano, Atos 1:8. Bom, aí começou então a grande história. Os 120 que estavam ali no cenáculo. O cenáculo era um lugar de oração, um lugar onde eles oravam, estavam buscando, né? Jesus tinha falado que era para eles ir. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. O que é Pentecostes? Era uma das festas do calendário judaico, que era conhecida como Festa da Peregrinação. Festa da Peregrinação. A festa de peregrinação era basicamente 3. Era a Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, né? Era a festa das cabanas, né? Que era a festa dos tabernáculos, onde o povo judeu comemorava os 40 anos que eles ficavam morando em barracas lá no deserto, depois que eles saíram lá do Egito. Eles comemoravam isso. Também era uma festa de peregrinação, onde que eles vinham de várias partes do mundo para poder festejar essa festa que era a festa da peregrinação. Inclusive, os salmos eram cantados nessa época, que eles vinham de longe e nesse meio caminho, no meio do caminho, eles vinham entoando salmos. Então, muitos salmos eram cantados quando eles vinham das suas localidades para poder vir para Jerusalém em uma dessas 3 festas da peregrinação. E, por fim, o Pentecostes, que era a terceira festa da peregrinação. Pentecostes era a festa das colheitas, onde o povo apresentava as suas colheitas ao templo. Era uma festa, né, grandiosa. E justamente 40 dias Jesus passou entre a Páscoa e Pentecostes. E faltava o quê? Faltava 10 dias para inteirar os 50. Os 50 dias, é por isso que o nome Pentecostes. Então, da ressurreição de Cristo até a descida do Espírito Santo, foi 50 dias. Jesus permaneceu aqui depois da ressurreição 40 dias e 10 dias o povo ficou ali, os 120, né, os discípulos ficaram ali orando, nem sempre, né, o texto não diz que eles estavam orando no momento da descida do Espírito Santo, mas Jesus, ele
Mas eles também, Jesus disse para eles irem lá e esperar que ele enviaria o Espírito Santo, né, de Deus. E aconteceu isso, o fato mais importante, um dos fatos mais importantes da história da igreja, foi nesse dia, que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Aquelas pessoas receberam o Espírito Santo como um vento impetuoso, como uma língua de fogo que veio sobre eles, né? E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo deixou de ser um ser que vinha somente sobre os reis, sacerdotes e os profetas, para ser derramado em toda a carne, como, como profetizou o profeta Joel, lá no capítulo 28, né, no capítulo, se não me falha a memória, 28, no versículo 28 do capítulo 3 de Joel, que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Né? E isso aconteceu nesse dia. O Espírito Santo foi derramado em toda a carne. Não fazia distinção, era aqueles que creem. Não fazia distinção em sexo, ele veio sobre jovens, ele veio sobre idoso, ele veio sobre escravos. O Espírito Santo veio sobre todas as pessoas, todos aqueles que creem. Então, ficou destinado ali essa descida maravilhosa do Espírito Santo, no qual nós podemos dizer que foi o fundamento da igreja. Nesse dia que o Espírito Santo desceu, haviam, como era uma festa de peregrinação, haviam várias pessoas de vários lugares, de diversos lugares. Ali, Jerusalém devia estar cheia de pessoas estrangeiras, próprios judeus estrangeiros. Tem uma lista de países, lá em Atos 2, né, que descreve os lugares onde aquelas pessoas eram. E o milagre grandioso foi que aquelas pessoas que receberam, né, aqueles 120 que receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. Mas qual línguas que eles começaram a falar? Ele falava a língua daquelas pessoas que estavam ao redor. Por exemplo, ele falava a língua da pessoa que vinha de outro país. E a pessoa que estava com o Espírito Santo falava a língua da pessoa que veio de longe, de outro país. A língua que existia. Língua idiomática, língua que existia naquela época. É a xenoglacia, que é o nome dessa língua. Que ela era de vários lugares, de várias localidades. Qual foi o milagre? Veja bem, vamos trazer para os dias de hoje. Eu recebo o Espírito Santo e começo a falar em japonês, uma língua que eu não conhecia. E os japoneses que estavam ao meu redor entendiam perfeitamente o que eu estava falando. Da mesma forma, um alemão, eu falar a língua dos alemães, são línguas existentes, né? Que é a chamada a xenoglacia. Aí, provavelmente, alguém vai me perguntar, e as línguas estranhas que a igreja fala hoje? Essa língua que as pessoas falam hoje na igreja. A teologia pentecostal, ela afirma que essas línguas que é faladas aí é a evidência do batismo no Espírito Santo. É a evidência do batismo no Espírito Santo. Há uma discussão a esse respeito, mas o que nós podemos entender é o quê? Que essas línguas que são faladas, né, nos dias que as igrejas falam, que as pessoas falam, né, não é xenoglacia, e sim a glossolalia. E os pentecostais baseiam na passagem que o apóstolo Paulo fala lá em Atos, na sua carta aos Coríntios, que eles se baseiam nessa fala do apóstolo Paulo, que fala em línguas estranhas. E por isso há esse fenômeno da glossolalia, em que essas línguas que
as pessoas falam hoje na igreja, né? Quem vai perguntar aí? Alguém quer perguntar? Não? É que eu escutei aqui um barulho de... Então vamos lá. Então, essa que é a diferença. Mas no dia do Pentecostes, as línguas que foram faladas ali eram as línguas idiomáticas, línguas conhecidas, línguas que eram faladas nas diversas localidades. Houve, então, uma reversão do que aconteceu lá em Babel, em Gênesis, lá em Babel. Porque lá em Babel, a intenção do coração daqueles homens era afrontar Deus e desobedecerem a Deus. E eles estavam unidos por isso. E Deus fala naquela ocasião que, através da união deles, eles iriam conseguir o seu intento, o que eles queriam, por causa da união. E ele veio, então, né, e confundiu as línguas para que aquele povo não conseguisse compreender entre si e parassem com aquela construção daquele zigurate, né, daquela, daquela torre. E houve essa confusão. E essa confusão de línguas. No Pentecostes, houve o contrário. Houve foram desfeito o que foi feito lá em Gênesis. Porque, a partir daquele momento, o evangelho poderia ser pregado a todas as pessoas. Aquele dia ali, 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. 3.000. Então, houve foi uma condição de reversão do que aconteceu lá em Babel e para que todos entendessem. Foi um milagre extraordinário. Realmente foi um milagre extraordinário, porque o Espírito Santo agiu naqueles galileus, eles eram galileus, né? Eles eram pessoas consideradas incultas, né? Galileus incultos, que moravam em outras, lá na Galileia, na Galileia dos gentios, né? Onde que Jesus ele ficou 2/3 do seu ministério lá na Galileia dos gentios, nas cidades de Cafarnaum, na cidade de Corazim, Betsaida. Então, essa era lá no Mar da Galileia, Jesus, o ministério dele foi ali naquele lugar. E o que acontece? Houve, então, esse povo que era inculto, os galileus, os pescadores lá, você vê que João, Pedro, Tiago, era tudo pescador, né? Pessoas que nunca falavam um idioma diferente. E nesse dia foram falados vários idiomas, na língua daqueles vários judeus, de várias localidades, e todos eles entenderam perfeitamente o que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos. Aí começou, depois disso aí, houve muitos acontecimentos importantes que não dá tempo aqui de eu falar. Houve ali a escolha dos 7 diáconos, né? O Filipe, o diácono, ele saiu para pregar lá em Samaria. O Espírito Santo veio mais uma vez ali, aquelas pessoas ali provavelmente falaram em línguas também. Depois Pedro foi pregar a Cornélios, lá no capítulo 10. Pedro pregou a Cornélio lá, também o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. E então, posteriormente, Pedro teve que se explicar, porque o legalismo judaico ainda estava, né, dentro da igreja primitiva, e eles não aceitavam de maneira nenhuma que os gentios, os gentios, né, tivessem a mesma condição que eles, judeus, tinham. Eles ainda não tinham entendido essa parte, né? Que Deus veio também para os gentios, não somente para os judeus. Aí houve ali vários acontecimentos, e aí houve acontecimentos, se não me falha a memória, no capítulo 9, né, onde que
o apóstolo Paulo, então, entra na história. O apóstolo Paulo estava vindo lá buscar, para Damasco, vindo buscar autorização para perseguir ainda mais os cristãos. O apóstolo Paulo era um perseguidor de cristãos, ele matava cristão, ele pegava cristão, torturava. Ele era um homem que realmente ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava tendo zelo pelo os escritos, né, pela lei. Ele estava achando que ele estava fazendo a coisa certa. Mas Jesus encontrou com ele lá no caminho para Damasco. Ele caiu e muitos dizem que é do cavalo, mas o texto não fala que tinha cavalo, ele fala que ele caiu, ficou cego, né? E ali naquele momento ali, ele teve um encontro com Cristo ressurreto, e por isso a autoridade apostólica dele. Aí Jesus falou com ele assim: Paulo, por que tu me persegues? Né? Por que, Paulo, tu recalcitras contra os agrilhões? Recalcitrar contra os agrilhões seria uma coisa em grosso modo, em nadar contra a maré. Recalcitrar contra os agrilhões. Por que você faz isso, Paulo? E houve ali, então, a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi convertido e passou a ser o nome mais importante do cristianismo. E, é claro, né, além de Jesus, né, Jesus foi o mais importante, em termos de proeminência, de ação, foi o apóstolo Paulo, porque ele pregou aos judeus, aos gentios, né, e ele entra na história definitivamente, no livro histórico, definitivamente, a partir do capítulo 9, e ele ficou, assim, muito tempo escondido, porque os próprios judeus, os judeus odiavam ele porque os judeus cristãos odiavam Paulo porque o Paulo perseguia eles. Ele perseguia eles. E as outras pessoas também odiavam Paulo, né, porque ele saiu, né, ele deixou de ser aquele perseguidor para ele deixou de ser perseguidor, né, para ser perseguido. Então, eles odiavam ele. Ele estava sendo odiado de tudo quanto é lado. E ele ficou 10 anos na sua cidade natal, ali, se preparando. Se preparando para que, no momento certo, o Espírito Santo ele viesse e, e, e desse a ele a condição de estar pregando o Evangelho. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos fala que, aí veja bem a ação do Espírito Santo, diz assim: apartai para mim Barnabé e Paulo para para a obra que eu tenho vos chamado. Então, o Espírito Santo, na sua ação, ele separou Barnabé e Paulo para que eles pudessem fazer a pregação do Evangelho a todos os gentios. Né? Então, quer dizer, eles foram capacitados, tanto Barnabé como Paulo. Veja que no texto lá fala primeiramente Barnabé e depois Paulo. Então, muitos entendem que Paulo seria o auxiliar de Barnabé. Então, Então, é o seguinte, eles começaram, então, as viagens missionárias pela região. Pedro e João foram pregar aos judeus, aos da circuncisão, e Barnabé e Paulo foram pregar aos da incircuncisão, ou seja, os gentios. E houve as viagens missionárias. Então, vamos falar um pouco aqui da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 13, ele começa a sua viagem missionária, a sua primeira viagem missionária, aí ele passa ali pelas ilhas, né? E ele conhece lá o procônsul Sérgio, né? O procônsul Sérgio, que ele, ele pregando esse procônsul, ele aceita Jesus, né, como Senhor e Salvador de suas vidas, da vida dele. Existe lá também um mago, né, um mágico,
né, que queria, se não me falha a memória, Bar Jesus, ele queria, isso aí eu tenho que confirmar depois, viu? Ele queria tirar o Sérgio, né, o, a autoridade lá do caminho, e Paulo repreende firmemente. Aí eles começam ali a sua viagem missionária, e ele chega num lugar que era um lugar muito difícil. Eles iam para a Galácia, a região da Galácia. Vocês que têm um mapa na Bíblia, aí depois vocês podem olhar. Eles iam para a Galácia, a região da Galácia, que eram cidades ali, não era uma cidade só. Galácia era uma região. E o apóstolo Paulo foi para essa região da Galácia. E tinha um lugar pantanoso, um lugar muito difícil. E dentro da comitiva do apóstolo Paulo e de Barnabé, tinha um jovem chamado João Marcos. E esse João Marcos, ele posteriormente seria o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Esse jovem chamado João Marcos, ele desiste dessa primeira viagem missionária. Ele voltou lá para Jerusalém, na casa de sua mãe, né, uma mulher chamada Maria, no cenáculo aonde o Espírito Santo desceu. A Maria era dona desse lugar, desse cenáculo, a casa dela. E ele voltou, abandonou. O Marcos, ele era um servo, ele era aquele que carregava o peso, né? Carregava o peso da comitiva. Lá em grego, o nome para esse tipo de servo era rui pereta, é aquele que carregava mesmo as coisas, o carregador de piano, vamos dizer assim, né? Rui pereta quer dizer que tem a mesma conotação daquele que trabalhava em ralé. Lembra do filme Ben-Hur, onde que eles ficavam dentro de um barco e ficava remando o tempo todo? Quem assistiu o filme Ben-Hur vai saber muito bem disso. A pessoa era condenada às galécias, ficava remando ali o tempo todo. O Rui Pereto tinha essa mesma conotação. Uma pessoa que foi para carregar mesmo o peso das coisas, né? E o Marcos voltou para casa. Aí houve assim, uma discussão entre Barnabé e tal, mas beleza, ele voltou. E a comitiva prosseguiu. E na Galácia, eles passaram por 4 grandes cidades: Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, essas 4 cidades. O apóstolo Paulo, todas elas, o apóstolo Paulo primeiro chegava nesse lugar, nessas cidades, procurava uma sinagoga, que todo lugar tinha uma sinagoga. Para constituir uma sinagoga, tinha que ter pelo menos 10 pessoas, né, 10 judeus, né? Aí, fora mulheres e crianças, aí era uma sinagoga, aí ficava ali, ele pregava. Aí os judeus, muitas vezes, os judeus não aceitavam a pregação de Paulo, porque Paulo pregava Cristo, né? Ele escreveu lá na sua carta, a carta de 1 Coríntios, que ele fala assim, que nada mais propus saber entre vós do que Cristo e este crucificado. Então, o apóstolo Paulo, a mensagem era cristocêntrica. Jesus era o centro da pregação do apóstolo Paulo. E essa pregação ela não era atrativa para os judeus. Os judeus não queriam. Eu falo aqui para os irmãos aqui que essa pregação cristocêntrica ela não é atrativa nem nos nossos dias. Hoje, se nós fôssemos pregar Cristo e este crucificado, as igrejas estariam, né, cada vez mais vazias. Porque da mesma forma que os judeus lá não aceitavam, as pessoas nos dias atuais, veja bem como é que a coisa se repete. Se você pregar Cristo e este crucificado, Cristo crucificado seria o mesmo que pregar o perdão de pecados, seria o mesmo que você pregar a salvação que vem única e exclusivamente da parte de Deus, pelo sacrifício de Jesus. E se falar a todo momento
todo momento da pregação, a pregação ser voltada para Cristo. O apóstolo Paulo era assim, ele pregava isso. Hoje em dia, você pregar isso na igreja, as pessoas não querem, as pessoas querem outro tipo de pregação. As pessoas querem um tipo de pregação voltada para várias coisas que não estão ligadas a Cristo. Ou seja, pregação em busca da prosperidade, em busca do que Deus pode fazer por nós, em busca do que Deus deve fazer por nós. Muitos ficam declarando, eu declaro que, né, declarando para Deus. Então veja aqui, veja bem, a pregação cristocêntrica é a verdadeira pregação. O apóstolo Paulo disse que o evangelho, que a pregação cristocêntrica, o evangelho de Cristo, ele tem o poder para salvar todo aquele que crê, todo aquele que crê. Então, o evangelho que salva é o evangelho da pregação Cristo. Nós temos que ensinar o que Cristo fez por nós cada vez mais e inculcar na cabeça das pessoas essa verdade. E a pregação tem que ser cristocêntrica e teocêntrica. Deus no centro da pregação, teocêntrica, e Cristo no centro da pregação cristocêntrica. Muitas pregações hoje não estão falando nada disso. Nem toca. Muitas pessoas nem tocam no nome de Jesus durante as pregações. É a pregação de autoajuda, é a pregação do coaching, é vários outros tipos que não se voltam para a verdadeira pregação. Então, aqui, o apóstolo Paulo ele era assim, ele chegava e pregava na sinagoga. Ele era expulso. Todos os lugares a maioria dos lugares que ele chegava, ele era expulso. Aí ele se voltava para a pregação para quem? Para os gentios. E os gentios, eles recebiam a pregação com o coração quebrantado. Porque até então, Jesus veio para os judeus. Mas agora, ele não, depois da sua morte e ressurreição, quebrou-se, né, o que estava travando a pregação do evangelho a todas as nações, e Jesus passou a ser de todas as pessoas, inclusive de judeus e gentios. Aí começou a expansão do evangelho. E os gentios, que até então eles não tinham a revelação, eles eram pagãos, né? Os gregos principalmente, eles eram pagãos, vindo do paganismo, eles aderiram assim, grandemente, com um desejo, com ardor no coração, né? Ardendo, o coração ardendo, eles aderiram à mensagem central de Cristo, que Cristo é o Salvador do mundo, né? Aí eles começaram a aceitar. A igreja começou a crescer de uma forma exponencial. A igreja começou a crescer de uma forma grandiosa. E no prazo de 30 anos, mais ou menos, a igreja se expandiu para todo aquele Império Romano, todo mundo conhecido. Né? Aí sim, agora vamos continuar falando aqui. Aí houve essa primeira viagem missionária. Né? Veja bem, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Essas 4 cidades, na região da Galácia. Então, se alguém perguntar para vocês onde foi a primeira viagem missionária de Paulo, vocês vão dizer que foi na região da Galácia, principalmente nessas 4 cidades. Nosso cachorro resolveu latir aqui, que, nossa Deus. Alguém bater no portão, eles começam. Eu tenho 8 cachorros. Bom, deixa esse cachorro de lado. Aí vamos continuar aqui a falar sobre esse livro de Atos. Aí o apóstolo terminou essa viagem, né, a primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo plantou igrejas, né, em todas essas regiões, né? Em todas essas regiões, o apóstolo Paulo plantou igrejas e ele veio, né, para uma cidade de onde ele foi lançado. Veja bem, isso aí já é missiologia. Sempre que sai para fazer uma missão, você tem que partir de um lugar, ou de uma igreja, ou de um lugar. Não existe missão
avulsa. Você tem que sair de um lugar, você tem que ser um missionário de um determinado lugar. E o apóstolo Paulo e o Barnabé, eles eram missionários, eles eram a missão deles, eles partiram de Antioquia, veja bem, eu falei Antioquia da Psídia, que é lá na região da Galácia. Agora, vou falar de outra Antioquia, que é o local onde é que os apóstolos partiu, né? Onde que Barnabé e Paulo partiu para a primeira viagem. É a Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era o quartel-general da missão, das missões do apóstolo Paulo. E ele voltou lá para Antioquia da Síria para trazer o relatório de que ele tinha feito na sua primeira viagem missionária. Ele trouxe esse relatório, né, trazendo os frutos que ele conseguiu. Uma coisa interessante que ele fala, que não foi ele, nem Barnabé, mas foi o Espírito Santo que deu ele todas as condições. E ele, só para a gente ter aqui, nessa primeira viagem, ele sofreu demais. O apóstolo Paulo sofreu, ele apanhou, né? Ele foi dado como morto, ele tomou chibatadas, né? Uma quarentena menos um, ele tomou 5 quarentenas, né? Menos um, porque só podia bater 40 vezes. Se batesse 40 vezes, não podia bater mais. Ele tomou 5 quarentenas. Quer dizer, no que ia ter a última, eles contavam 39. Aí passava de novo, mais 39. Mais 39. Porque se contasse 40, ele não podia mais apanhar, porque fazia parte da lei, né? Da lei do Império Romano tinha ali. Então, veja bem, o apóstolo Paulo sofreu demais. Agora eu falo aqui hoje para aquelas pessoas, né, dentre nós, que têm pretensões de ser pastor, de ser um líder religioso, de ser um pastor. O apóstolo Paulo, ele sofreu tanto, e eu vejo aí muitos pastores que não sofreu nada abandonando o ministério, dizendo que não aguenta mais, abandonando o desejo de estar fazendo a obra do Senhor. O apóstolo Paulo falou em certa passagem que seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós não temos que olhar para dificuldades, né? Aqueles que têm pretensão de ser pastor ou pastora, não olhar para dificuldades. Porque o apóstolo Paulo, que em tese nós temos que ser o nosso exemplo, né? Assim como ele foi exemplo de Cristo, ele apanhou, ele, ele passou por doenças, né? Inclusive nessa primeira viagem missionária, nesse lugar onde eu falei que era pantanoso, ele provavelmente pegou uma malária, e essa malária afetou a visão dele, tanto que ele escreveu uma de suas cartas dizendo: tão grandes palavras vos escrevo, porque ele estava enxergando pouco. Naquela época não tinha essa lente de correção visual. Então ele sofreu muito. O apóstolo Paulo sofreu demais. Ele apanhava, né? E mesmo assim ele não desistiu. Então nós também não podemos desistir do nosso chamado, o chamado pastoral. Não podemos desistir do evangelho, porque nós temos que ser imitadores. Quando ficar difícil a coisa, olhe para o apóstolo Paulo, olhe para Jesus, o tanto que Jesus sofreu, e continuar o nosso caminho, né? Então, eles fizeram essa segunda viagem, essa primeira viagem missionária, na região da Galácia, uma região que era. Depois o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Gálatas, né? Para essa região ali, uma carta circular para todas as cidades. Então, bem, vamos lá então. Aí houve a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária foi uma coisa extraordinária, porque o apóstolo Paulo queria ir para a região da Ásia Menor. A região da Ásia Menor é onde que tinha 7 igrejas, né? Que tinha aquelas igrejas citadas lá em Apocalipse. Tinha muitas outras igrejas também, na Ásia Menor. E o apóstolo Paulo queria ir para lá, plantar igrejas lá. Mas ele foi impedido, capítulo 16 de Atos,
Antes você tem que falar que houve quando o apóstolo Paulo, isso é importante, quando o apóstolo Paulo chegou lá com seu relatório, haviam algumas pessoas, haviam lá judeus, cristãos, que estavam se convertendo cada vez mais ao cristianismo. E alguns judeus, né, os chamados judaizantes, guarde bem esse nome, judaizantes, eles queriam que as pessoas que tivessem vindo para o cristianismo guardassem a lei, as leis e a dieta, né, do judaísmo. E houve um concílio. O primeiro concílio que houve foi lá em Atos dos Apóstolos. Houve um concílio para tratar desse assunto. Se os judeus, se os cristãos, se recém chegado ao cristianismo, deveria guardar os ritos judaicos, que era a vontade de que os judaizantes tinham. E houve um concílio. Nesse concílio ficou decidido que não precisava de guardar os ritos da lei, e sim três coisas. Abster-se, né? Essas três coisas é importante. Abster-se da imoralidade sexual, então tinha que abster disso, né, da imoralidade sexual, tinha se abster dos ídolos, né? E se abster também fugiu a memória aqui, imoralidade sexual, do que é sufocado, né? Do que morreu sufocado, né? E do sangue. Né? Da idolatria, do que é sufocado e do sangue. Então, você não podia comer sangue, nem o animal morrer sufocado também não podia comer, e da imoralidade sexual. Só essas três coisas que os recém-convertidos não podiam fazer. O resto da lei, eles não precisavam guardar, eles não precisavam circuncidar, eles não precisavam de guardar o sábado, que é uma coisa que muitas pessoas aí discutem até hoje, se aguarda o sábado ou não. Não precisava nada disso. É só dessas três condições aí. Né? Aí sim, começou a segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo queria ir para a Ásia Menor, região onde que é a Turquia hoje. A Ásia Menor é a região da Turquia nos dias nossos aqui. Pode perguntar. Ô, pastor, tem uma curiosidade aí que por onde o Paulo passava, ele pregava, aí tinha problema porque as mulheres, depois da pregação do Paulo, elas se fechavam para os homens, não deixavam os homens ter atos com ela mais sexual, essas coisas. Ele passava por dificuldade em relação a isso, não tem um negócio assim? Assim, no estudo teológico, assim, isso pode constar na tradição, sabe? Alguma coisa assim na tradição, mas no estudo assim, teológico, eu desconheço esse fato. Né? Eu desconheço. Talvez algum livro, algum livro apócrifo, alguém pode fazer um comentário a esse respeito. Mas no que diz respeito que o ensinamento canônico, eu desconheço essa. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar isso. Né? Eu desconheço. Beleza? Tá, joia. Obrigado. Então vamos lá. Aí ele queria ir para a Ásia Menor, região da Turquia hoje. Aí o Espírito Santo, veja bem, o Espírito Santo mais uma vez agindo. Né? O Espírito Santo mais uma vez agindo em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo impediu que ele fosse para onde ele queria. Impediu, não deixou. E veja bem, trazendo assim, mas aplicando para a nossa vida. Talvez a gente quer fazer uma determinada coisa, uma situação e tal, mas nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo quer que nós façamos? Não é a nossa vontade. E muitas vezes a nossa vontade ela vai nos levar para um erro. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele conhece, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele é o próprio Deus. Aí ele direcionou o apóstolo Paulo para pregar em um outro lugar totalmente diferente. O apóstolo Paulo ele foi para pregar, foi lá para o norte da Europa, né? Foi lá para o norte da Europa, na cidade de Filipos. Lá ele escreveu essa
a carta aos Filipenses, né? Depois que ele foi preso, ele escreveu a carta aos Filipenses. Ele foi lá para Filipos, e ele pregou lá também, né? Tinha outras cidades ali na redondeza, né? Teve a cidade de Tessalônica, onde que ele depois escreveu a carta aos Tessalonicenses, Bereia, tudo nessa região que o Espírito Santo mandou que o apóstolo Paulo fosse, não para a Ásia Menor, sim para esse lugar que é Troade, né? Chamado mais é o início da Europa ali. Inclusive também a Grécia, né? E ele pregou também em algumas cidades da Grécia, Corinto, ele pregou também na própria cidade de Atenas, né? Então, o apóstolo Paulo, ele foi cumprir a vontade que o Espírito Santo determinou para ele. Uma coisa interessante, né? Antes disso aqui, que eu até pulei, fui mais um pouco à frente, lembra que eu falei com vocês do Marcos, do João Marcos? O João Marcos queria ir nessa segunda viagem missionária. E o apóstolo Paulo falou assim, não, você abandonou a gente na primeira viagem, então agora você quer ir nessa segunda? Não, você não vai. Aí Barnabé, que era tio de Marcos, falou assim, não, ele vai. Aí Paulo e Barnabé se desentenderam. Aí Paulo foi, né, para um lugar, e Barnabé foi para outro, com João Marcos. Quer dizer, houve um desentendimento entre Barnabé e Paulo, né? Veja bem que antes, só abrir um parênteses aqui para falar da mudança de nome do apóstolo Paulo, né? Antes era Saulo de Tarso, depois passou a se chamar Paulo. Muitas pessoas falam que Deus mudou o nome do apóstolo. Não, Deus ele não mudou o nome do apóstolo. O que aconteceu é que, para os judeus, ele era Saulo, né? E para os romanos, ele era Paulo. Paulo era o nome romano. Então, essa mudança de nome do apóstolo Paulo, de Saulo para Paulo, é por causa do entendimento que cada um tinha. Os judeus era Saulo e Paulo era dos romanos, né? Então, o nome romano do apóstolo Paulo. Então, voltando então. Bom, Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. Paulo foi com o Silvânio, né? Silvânio, até que eles apanharam lá eles apanharam lá em Filipos, né? Eles apanharam lá, Atos 16, né, que fala que eles apanharam lá na cidade, lá, e a cidade de Filipos, né? Foram presos, até que houve aquele negócio lá do carcereiro, lá que houve ali as portas se abriram, né, tal. Atos capítulo 16. Então o apóstolo Paulo foi para a Europa. Ele pregou lá, na Europa, nesses lugares lá. Ele passou lá em Atenas, capítulo 17 de Atos, onde ele pregou para os atenienses. Atenas era o berço da filosofia grega. O apóstolo Paulo estava indo até bem, pregando, o pessoal estava até interessado. O apóstolo Paulo começou a falar dos filósofos, né? Do Parmênides, né? Daquela coisa toda, dos grandes filósofos. Estava até agradando. Mas o apóstolo Paulo, em certo momento, falou da ressurreição. Que um dia o corpo a alma voltaria para o corpo. Isso para os judeus, para os gregos, para a filosofia grega, é uma coisa inconcebível. Porque a filosofia grega apregou que o espírito quer se ver livre do corpo, cada vez mais livre do corpo. Porque o corpo é mau, né, e o espírito é bom. Isso está também na ideia de Platão. Platão também tinha esse entendimento. Platão pregava que havia o mundo das ideias e o mundo sensível, né? O mundo das ideias era um mundo perfeito, e no mundo sensível é um mundo onde que era cópias imperfeitas do mundo das ideias.
Platão pregava isso. Então, os gregos não tinham essa coisa de o corpo voltar para eles, não tinha como. Tanto que tinha os gnósticos, eles falavam sobre o docetismo. Docetismo que é a aparência, né? Diz que Jesus tinha a aparência de um corpo, né, de corpo humano, mas na maior era uma aparência, era um doquel, né, um docetismo. Então eles não acreditavam em hipótese nenhuma que ele, o corpo, o espírito voltava para o corpo. Isso contraria a nossa confissão de fé, né? Isso contraria os nossos pontos fundamentais da nossa fé, porque nós cremos na ressurreição, né? A razão da esperança que há em nós é a ressurreição. Um dia nós também iremos ressuscitar. Então, lá em Atenas, lá eles não deram nem ideia para ele. Chamou ele de tagarela, né, e deixou ele sair, né? Aí ele foi para Corinto, também é uma cidade grega, e lá ele também fundou essa igreja lá, a igreja de Corinto, né, uma cidade portuária, cidade grega, e terminou a segunda viagem missionária. Aí começou a terceira viagem missionária. Aí sim, ele foi para a Ásia Menor. Ele foi aí ficou lá um tempo grande lá em Efésios, né? Em Éfeso, né? Que era a capital do Império Romano, né? A cidade mais prominente do Império Romano. E aconteceu muitas situações lá em Éfeso, né? Ele teve lá o embate lá com os vendedores dos souvenirs, né? Da deusa Diana. A deusa Diana, que também é chamada de Arquemis, né? A deusa Diana. Arquemis, Diana é do panteão romano. Arquemis é do panteão grego. O panteão romano copiou os deuses do Olimpo. Então, o panteão romano era a cópia dos deuses do Olimpo. Então tem muitos deuses que são o mesmo, né? São o mesmo Deus, só que fala com um nome diferente. Por exemplo, Zeus era do panteão grego. Júpiter é do panteão romano. Poseidon era o deus da água, era do panteão grego. Netuno era o deus da água, mas no panteão romano. Artemis era do panteão grego e a Diana dos Efésios era do panteão romano, e assim por diante. O panteão romano copiou os deuses lá do panteão grego. E tem muitos deuses, né? Que a gente, cabeça aqui, eu não lembro de todos, eu lembro só de alguns. Eu não sou, acho que é Netuno mesmo, que era o contrário de Poseidon, que é o deus da água, né? O deus dos mares. Então vamos lá. Aí houve essa segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Ele passou lá já para a região da Ásia Menor, né? Aí a Ásia Menor, Éfeso era a capital, tinha algumas outras cidades que eram próximas, né? Tipo Colossos, né? Que nós escreveu a carta aos Colossenses, Efésio, ele escreveu a carta, né? também aos Efésios, Colossos, Hierápolis, todas essas regiões aí eram na Ásia Menor. E plantou igreja, ele plantou igreja no mundo inteiro, o apóstolo Paulo. Ele plantou igreja no mundo inteiro. Aí, beleza. Ele, no final dessa viagem missionária, dessa terceira viagem missionária, ele queria pregar lá na Espanha. Ele queria ir para Roma, de Roma e ir para a Espanha pregar lá. Só que ele tinha que passar em Jerusalém. Aí ele passou em Jerusalém, no final da terceira viagem missionária, só que ele foi preso em Jerusalém, foi acusado de profanar o templo lá com pessoas que não eram judeus, aí foi preso. Mandaram ele para Cesareia de Filipe, ou melhor, Cesareia Marítima. Ele ficou 2 anos preso. Depois eles mandaram ele preso para Roma. Veja bem que até que foi questão do barco lá, que teve problema com o barco lá, que ele
ele chegou numa ilha, chegou lá na ilha, a serpente mordeu ele, né? Veja que a vida do missionário, do pastor, não era fácil, né? E aí ele chegou em Roma. Nessa cidade, em Roma, ele ficou preso por 2 anos. E lá em Roma, nessa prisão dele, ele ficou na prisão domiciliar, ele tinha um soldado romano ao lado dele. De 8 em 8 horas trocava. Então, em 24 horas, ele tinha 3 soldados romanos junto dele. E ele pregou para para esses 3 soldados, né? Todos os dias tinha cada soldado num dia diferente. Cada dia um soldado diferente. E quando ele está no final da sua. Ele escreve uma carta a uma igreja e fala assim: os filhos da casa de César vos saúdam. Então, quer dizer, ele pregou a toda a guarda pretoriana. Veja bem que interessante. O apóstolo Paulo, preso, ele ganhava mais almas do que os irmãos que estavam nas igrejas soltos. Ele ganhava alma porque ele pregava para as pessoas. O apóstolo Paulo ele pregava a tempo e fora de tempo. Ele era realmente um homem extraordinário. E, e ele pregou a toda a guarda pretoriana, toda a guarda do imperador. O apóstolo Paulo pregou para eles. E dessa prisão, ele escreveu 4 cartas. Ele escreveu carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, ele escreveu essas 4 cartas preso. As outras cartas ele escreveu quando ele estava nas suas viagens missionárias. Essas 4 cartas ele escreveu quando ele estava preso em Roma. Aí está ali, está a narrativa do livro de Atos, do apóstolo Paulo preso nessa prisão domiciliar, escrevendo as suas cartas, né? E, de repente, o livro de Atos acaba. Termina o livro de Atos. Termina o livro de Atos e é o que eu falei antes, né? A história continua. Através dos tempos, a Igreja do Senhor ela não parou ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28 de Atos. Ela continua até nos dias atuais. E nós estamos escrevendo a história dessa igreja. Nós somos, digamos assim, né, participantes dessa grande história da igreja que começou lá em Atos 2, que está sendo cada vez mais no estado continuado e que um dia Jesus vai voltar para buscar essa igreja. E Jesus quer encontrar aqui uma estrela sem rugas e sem mácula, uma igreja limpa, para que um dia nós possamos, como igreja do Senhor, habitar com Ele lá no novo céu e na nova terra, aonde que habita a justiça. Aí, para encerrar, aqui, nós temos que falar de o que aconteceu depois com o apóstolo Paulo. O livro de Atos só narra aqui, até aqui no capítulo 28, quando ele estava preso nessa prisão domiciliar. E passou disso aí, a Bíblia não fala mais nada, termina aqui. Mas existe tradição. Tradição o quê? São os outros escritos. E nesses outros escritos diz que o apóstolo Paulo ele saiu dessa prisão domiciliar, ele foi, segundo esses relatos, né, que não são canônicos, né, são tradição, ele foi lá sim, lá para a Espanha, local onde ele queria pregar antes, né? Ele foi para a Espanha, ele diz a tradição que ele pregou lá na Espanha, diz a tradição também que ele foi traído, foi preso novamente, lá em Troade, foi preso novamente, e dessa vez ele não foi um preso, sim, um preso político. Igual ele estava aqui, até com preso político, né? E neste momento aqui, no momento posterior, ele foi preso como um criminoso que deveria ser morto. E ele não voltou para a prisão domiciliar.
ele voltou para uma masmorra. A carta que ele escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, ele escreveu dessa prisão. Não era mais uma casa, ele escreveu de uma prisão que realmente era um lugar insalubre, na antessala do martírio. Ele estava prestes a ser martirizado. Todos o abandonaram. Somente Lucas, o médico, estava do lado dele. Ele instrui Timóteo, né? E foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, foi a carta de 2 Timóteo. E ainda diz a tradição, também não está na carta, que ele foi morto pelo imperador Nero. Ele foi degolado. E nessa mesma ocasião, diz a tradição, que o apóstolo Pedro também foi morto por esse mesmo imperador, e ele foi morto segundo a tradição, pregado numa cruz de cabeça para baixo, porque o próprio apóstolo Pedro diz que ele não era digno de morrer como morreu o Salvador dele, e o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia de como foi rico essa questão do livro de Atos dos Apóstolos. Quão rico foi, e como nós temos que saber e conhecer um pouco mais da história do próprio cristianismo. Irmãos, infelizmente, há uma ignorância muito grande a respeito do conhecimento da nossa confissão de fé. O muçulmano, ele conhece a fundo a fé dele. Os mormons, né, eles conhecem a fundo a sua confissão de fé. Os testemunhos de Jeová, da mesma forma, né, conhece a fundo. Os adventistas também conhecem as suas doutrinas. E, infelizmente, os cristãos, eles não conhecem como deveriam. Não estou generalizando, não. Mas o cristianismo de muitas pessoas é um cristianismo superficial. Conhece só a superfície, mas não entra mesmo no no profundo, né, do nosso conhecimento. As pessoas não se interessam, não querem. Então, isso me deixa triste, porque eu sou professor de teologia. E eu vejo que muitas pessoas não se interessam, realmente não se interessam por aprender o básico a respeito da confissão de fé. Para ser salvo, nós precisamos crer em Jesus, né? Mas nós também, para que nós tivermos uma vida, né, uma vida com abundância, nós teríamos sim que conhecer bem mais a nossa confissão de fé, o nosso cristianismo, o que o cristianismo fala. Porque há textos bíblicos que nos mostram, que nos ensinam que nós temos que buscar esse conhecimento. Mas as pessoas não se preocupam. Graças a Deus que nós temos aqui vocês que têm essa preocupação de estar buscando esse aprendizado. Nós temos lá também os irmãos lá da Igreja Batista da Família, Bela Vitória, que também já buscaram esse conhecimento. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque, no geral, as pessoas não se preocupam em conhecer, em reverenciar o estudo da palavra e o estudo bíblico. Então, terminou aqui esse livro de Atos. Eu fiz questão de falar só de Atos. A próxima matéria, a próxima aula nossa vai falar sobre as cartas, né? As cartas apostólicas. Também tem muita coisa interessante nas cartas. Mas esse livro de Atos aqui nos dá um entendimento, né, extraordinário de como que a igreja iniciou e como que a igreja está prosseguindo na sua caminhada, e que
vai encerrar quando Cristo voltar nas nuvens e receber a sua igreja. Então, vamos... Alguma pergunta sobre o que nós falamos aqui? Nós estamos aqui com 6 pessoas, né? Alguma pergunta, irmãos? Para mim está tranquilo, pastor. Tá? Beleza. Deu para ter uma noção aí da história de Atos dos Apóstolos? Para mim também está tranquilo, graças a Deus. Amém. Hoje já chegou quantas horas? 5 para as 9. Então tá, então se não tem mais perguntas, não tem nenhuma colocação, essa aula foi gravada, então vai ficar à disposição aí dos irmãos. Eu tenho que publicar uma aula aqui da semana passada, que eu não publiquei ainda. Vou publicar a aula da semana passada. Parece que é Eliette, né? Eliette, vou precisar, né, Eliette? Então vamos orar. Agradecer ao nosso Deus por essa rica oportunidade, né? Meu Deus, nosso Pai, Pai amado, nós buscamos o Senhor em oração, te pedindo, te agradecendo, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Te agradecendo, Pai amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E te agradecendo também, Pai, porque o Senhor fez o céu, fez a terra, tudo que neles há. O Senhor fez todas as coisas pela palavra do seu poder. E o Senhor, Pai amado, através do teu Espírito Santo, está aplicando essa bendita obra nos nossos corações. Pai amado, que o Senhor continua cada vez mais nos dando força aos alunos para estar cada vez mais buscando esse aprendizado. Eu sei que é difícil, tem hora que é complicado, tem hora que dá vontade de desistir, mas essa não é a sua vontade, porque o Senhor vai terminar essa boa obra. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Thalita também vai precisar, né, Thalita? Também. Vou enviar para você. Amém. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação à nação de Israel. Todo aquele que tem fé, pode dizer amém? Amém. 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 Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Paz a todos. Deus abençoe, pastor. Amém.